Shalom, amados. Hoje estaremos aqui tendo o privilégio de auxiliar, né, nesse momento, porque o nosso apóstolo está em trânsito. Então, em nome de Jesus, hoje é a vez da nossa amada apóstola Magda, e em nome de Jesus, o Senhor vai falar conosco poderosamente. Amém? Vamos orar. Papai, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti essa reunião, Senhor. Precisamos da Tua graça, Tua misericórdia, Tua bênção, Teu favor sobre nós. Usa a Tua filha, papai, sem detença, Senhor, e que essa palavra fale profundamente aos nossos corações e traga uma mudança, Senhor, maravilhosa. Será engrandecido e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Então, está com o apóstolo. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ativar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém com o som aberto? Por favor, vamos desligar o som em nome de Jesus. Agora sim, apóstola, pode começar a Isso. falar que já vai aparecer a irmã aqui. Amém? Em nome de Jesus. Amém, amém. Shalom, shalom, queridos, bom dia. Que a graça do Senhor cubra a vida de cada um, que a sua bondade nos revista, né, de poder, de graça e unção. Amém? Queridos, essa manhã nós queremos falar algo sobre visão. Tudo começa com uma visão de um propósito, visão de algo, né? Deus nos chama. Ele nos desperta, vamos dizer assim, ele nos salva e ele nos chama para um propósito, para uma missão, e sendo assim, ele nos dá uma visão. E é isso que eu quero meditar, compartilhar com vocês hoje, nessa manhã. Eu quero ler Gênesis, capítulo 15, o versículo 5. Então conduziu-o até fora e disse: Sai da tua tenda, da tua cabana, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. O Senhor, ele fala essa palavra com Abraão. E, e quando o Senhor fala com ele, sai para fora, né? Olha para o céu, como são incontáveis as estrelas, né? Se você pode contá-las, assim será a tua descendência. O Senhor vem falando com ele ali desde o versículo 1. Deus anima, né? Deus encoraja Abraão, ele promete um filho. E essa palavra dessa manhã é sobre isso, sobre encorajamento diante da visão que Deus nos dá, que Deus dá para cada um de nós. Amém? Então, quando o Senhor aqui o conduz para fora, né, da cabana, essa palavra cabana no original, ela fala de um lugar temporário, de um lugar é, para um tempo apenas. Então, o Senhor o conduz a sair desse lugar temporário, ou seja, o Senhor sempre vai nos dar um chamamento para um tempo determinado, para uma missão determinada, para uma caminhada, para uma jornada. E quando o Senhor fala isso, trazendo para nós, essa cabana também pode ser um lugar de conformismo, um lugar onde estamos, às vezes, até paralisados. Então, quando o Senhor nos desperta, dizendo: sai desse lugar, sai desse lugar de conformismo, desse lugar de paralisação, desse lugar de comodismo até, porque eu tenho algo mais. Eu tenho filhos, eu tenho herança, eu tenho propósito para a tua vida. Então, o Senhor, ele sempre vai nos fazer olhar para algum lugar, olhar para algo. O Senhor vai nos mostrar isso. Em Salmos 16, o Senhor diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aqui vemos que o Senhor, ele dirige os nossos passos, né? Fazemos planos, mas o Senhor é quem dirige os nossos passos. O Senhor aqui deixa claro que é Ele, né, que vai nos conduzir para as coisas que vão atender, ou para essa visão, ou para esse chamado que vai atender o desígnio dele para a nossa vida. Ou seja, ele vai nos conduzir para a sua própria vontade.
né? A vontade do Senhor aqui era dar filho, descendência, era constituir a nação de Israel. Então, mas no momento que a gente recebe esse chamado, irmãos, a visão não é muito clara às vezes para nós. Para Deus, sim. Para Deus, todo o tempo, o propósito, o chamado é claro para cada um de nós. Mas para nós, muitas vezes, quando nós recebemos esse chamamento, no momento que nós estamos ali recebendo essa visão de Deus, essa direção, talvez não seja clara para nós a visão. Talvez não estamos também prontos para ela, com certeza. Não estamos prontos no momento imediato que Deus nos revela algo, nos mostra uma necessidade, nos mostra um lugar, nos mostra uma pessoa, nos mostra um ambiente o qual nós precisamos agir, o qual nós precisamos sair, o qual nós precisamos caminhar, sair daquele lugar. Muitas vezes a nossa visão ela está desfocada, muitas vezes a nossa visão está embaçada, distorcida, quem sabe até atrofiada. Por quê? Abraão aqui nesse momento, ele tem um diálogo com o Senhor, e ele diz como será, né? Deus o chama para um grande projeto de uma nação, e Abraão aqui ele questiona como será isso? Eu não tenho filhos, será o meu criado Eliezer? E Deus então fala, não, você vai ter um filho, eu estou te dando uma promessa. Então, queridos, nesse momento, Abraão podia estar dessa forma. E quando ele olha para as estrelas do céu, ele para, ele pensa como será isso. Então, quando o Senhor nos chama e nos mostra algo, nos dá a visão ou do chamado profético nosso, do nosso destino, daquilo que Ele nos criou para executar nessa terra. E eu creio que o Senhor, Ele cria os propósitos e depois Ele nos cria. E assim Ele designa a nossa vida para algo importante, real, aqui na Terra. E veja que é diferente com cada um de nós. Ele gera os propósitos em nós, mas ele também não explica, ele não mostra todo o processo de imediato, até porque nós vamos ter nessa jornada do propósito, que é o nosso dia a dia, que é a nossa caminhada com o Senhor, nós vamos ter surpresas boas, mas também vamos ter surpresas desagradáveis, vamos ter desafios, né? Eu tenho mudado o meu vocabulário em falar assim, estou em lutas, estou em guerras, eu tenho mudado, estou em desafios, né? Estou sendo desafiada aqui pelo Senhor na minha fé. Abraão foi conhecido como esse homem de fé, né, queridos? Como esse homem incrivelmente herói da fé. Foi Abraão, ele é mencionado lá em Hebreus como o pai da fé. Então, o Senhor sempre estará testando a nossa fé diante de uma palavra, diante de um chamamento, diante de um despertamento para algo. Então, o Senhor estará também testando essa nossa fé. E muitas vezes o nosso coração anseia realmente em agradar o Senhor, em realizar esse chamamento, em realizar essa vontade de Deus, que no primeiro momento é boa, depois ela é agradável, e se nós respondemos sim, amém para o Senhor, ela chega ao nível de ser perfeita para a nossa vida. É onde nós temos uma alegria em servir ao Senhor, uma plena convicção, uma satisfação. E Deus não te dá uma visão, querido, sem habilidades para cumpri-la. Essa palavra é muito forte para mim. Deus não nos dá uma visão, Deus não nos dá um chamamento sem habilidades, sem capacidades dele para cumprir. Então, se o Senhor te chamou, e eu creio que ele te chamou, é porque ele vai te entregar habilidades, ele vai te entregar capacidades, tanto naturais como sobrenaturais, para realizar essa missão, para desempenhar, desenvolver
nesse propósito, nessa visão que o Senhor tem para a tua vida. São vários tipos de problemas ou vários tipos de desafios que podem entrar, né, na nossa visão, no nosso dia a dia, para o cumprimento desse chamado. São vários desafios da nossa alma para suportar, então, esses testes que vêm sobre as nossas vidas. Testes, muitas vezes, na família, testes na nossa saúde, testes nos nossos complexos, às vezes, nas nossas questões internas, né, da nossa alma. E, às vezes, muitos não conseguem, às vezes, até suportar algumas coisas e perdem a visão por algum momento. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele está sempre insistindo com a gente, Ele está sempre nos desafiando, tentando nos encorajar, né? Nos despertar, nos alegrar em algo que possa, então, nos levar para essa perfeita vontade do Senhor. Então, quando Deus ele nos chama, Ele nos capacita, amém? Mas o nosso destino, a nossa jornada, o nosso caminhar nessa jornada, ela pode ser influenciada por alguns motivos, por algumas coisas que podem contribuir, mas também podem atrasar, vamos dizer, podem também nos tirar do propósito, nos atrasar no propósito, nos paralisar até no propósito. Então, eu queria falar do primeiro ponto, que é as decisões que tomamos. As decisões que tomamos vai influenciar se vamos conseguir concluir, se vamos conseguir caminhar nessa jornada do propósito. E nas decisões que tomamos, eu vejo aqui Abraão. Ele toma a decisão de crer, ele toma a decisão de ouvir a Deus. Irmãos, eu fico impactada com a fé de Abraão, porque o Senhor falou com ele uma vez. Assim como Noé, Deus falou com ele, ele creu, ele obedeceu. Abraão também, ele creu aqui na palavra do Senhor e ele decidiu no seu coração obedecer. Então, eu fico impactada com essa fé que obedece de primeira, né? Porque nós Pastora, por favor, ative o seu microfone. Por favor, apóstola, ative o seu microfone, por favor. Perdão, alguém entrou e desativou, né? Mas amém. Retornamos aqui. Então eu fico impactada com a fé de Abraão por responder a Deus de primeira, né? Por crer e aceitar a visão, o propósito que Deus tinha na vida dele. Muitos de nós às vezes pedimos sinais e pedimos confirmações. Aqui eu vejo também outra pessoa que demonstra que a decisão que tomamos influencia na nossa jornada para a conclusão ou para cumprir esse propósito, que é José. Irmãos, se nós vamos olhar para a vida de José, eu diria que a vida de José é quase uma novela mexicana, por, porque ele passa por muitos desafios, por muitas feridas, a traição, ele enfrenta a cobiça nessa jornada. E nessa jornada para cumprir o propósito, José enfrenta a inveja, a punição, a rejeição. Tudo isso está no enredo da história de José na jornada para cumprir o propósito de governo que Deus tinha para ele. E, e essas situações não são diferentes conosco. Algo difícil, eu digo que é algo que pode nos paralisar e algo que bloqueia até nossas vidas, que tenta, né, nos bloquear, são três coisas que nós encontramos na nossa jornada: a dor ou as dores, o medo ou os medos, os hábitos, né,
ou até mesmo as paixões que entram na nossa vida e saem todo o tempo, né? O medo e as dores. E aqui José, ele enfrenta tudo isso, né? São vários níveis de dor que José enfrenta e que José viveu ali. Eu imagino o quanto ele chorou, né, em alguns momentos. E não é diferente conosco. Às vezes nós estamos, sentimos que somos maduros, que estamos preparados, aceitamos o chamamento do Senhor e vem algo, né? E vem um desafio, vem uma dor, vem uma perseguição, vem uma rejeição e a nossa alma, ela entra nesses momentos de aflição, de teste, né? E eu creio que José chorou em muitos momentos, fez aquelas orações desesperadas, né? Naquela cisterna, naquele poço onde ele foi ali colocado. Quem sabe que ele gritou por alguns momentos aos seus irmãos: não façam isso, né? Comigo, tenham misericórdia de mim, me ajudem a sair desse lugar. Quantas vezes, irmãos, durante a jornada do nosso propósito, nós nos sentimos sufocados pelos desafios da vida cotidiana, né? Tantas coisas que nos pressionam, que nos aperta ali para desistir, para paralisar, para tirar a nossa visão daquilo que o Senhor nos mostrou, né? E José sofreu, sofreu muito, mas José sempre teve uma palavra de Deus. Eu creio que José sempre teve uma convicção daquilo que Deus havia mostrado para ele naquele sonho. Porque com José não foi uma visão apenas, foi um sonho dado a ele, né? E ali ele segue em frente. Então, decisões que tomamos afetam o nosso destino, afeta o cumprimento do nosso propósito. Se vamos concluir, se vamos avançar, se vamos em frente. E nós temos que seguir em frente, irmãos, nós temos que ressignificar nossas dores, nos curar, porque Deus nos chama para nós sermos curados para servir justamente, para entender as pessoas, para entender os processos que os próximos vão chegar até nós, que as pessoas vão chegar até nós, né? Interessante que o Senhor, muitas vezes aquilo que nós passamos, aquilo que nós sofremos, aquilo que nós, a experiência que nós tivemos, porque o reino, irmãos, ele é dinâmico. O reino de Deus é tão dinâmico que as nossas experiências com o Senhor, de avanço, de fé, né, de prevalecer diante dos desafios, eles são como pedras, né, como tijolos que vão construindo em nós fibras, né, uma fortaleza do Senhor, vão ativando em nós esse espírito de fortaleza, essa força, esse encorajamento. Então, nós vamos ali construindo altares para o Senhor, internos, né, altares de coragem, altares de fé, altares de perseverança. É isso que o Senhor está fazendo, irmãos, durante o nosso processo. Muitas vezes, irmãos, nós pedimos milagres para o Senhor, né? Na vida de Abraão realmente aconteceu milagre, mas para chegar no milagre houve processos e depois do milagre continuou os processos. Então, muitas vezes, irmãos, onde estamos pedindo milagre, Deus está dizendo: aqui não é milagre, aqui é processo. E nós precisamos ter esse entendimento para que nós possamos romper esses desafios. José tinha um manto, um chamado muito lindo. Então, nós vemos que as decisões de José o fizeram superar e concluir essa jornada. Por exemplo, José, após ele chegar ao Egito como escravo, ele é colocado em uma casa e ele serve a Potifar ali da melhor forma, como um mordomo ali da sua casa, e com muita fidelidade, com muita dedicação. Às vezes, irmãos, somos colocados, primeiramente, quando somos chamados em alguma posição onde julgamos a primeiro momento ser um lugar pequeno, inferior, simples, mas não, é ali que nós vamos dar vazão à nossa fidelidade, é ali que nós vamos
verdadeiramente poder desempenhar algo com fidelidade, com dedicação, para que o Senhor nos promova, para que o Senhor nos leve a outros níveis, tanto de conhecimento, quanto de experiência, quanto de poder, quanto de unção, quanto de amor. E José, ele é essa pessoa, né? Com muita fidelidade, ele tem um espírito de excelência na vida dele, e ele faz tudo com excelência. Então, ele é promovido cada dia. Mas a promoção de José é um pouco estranha aos nossos olhos, porque ali ele sofre, então, uma injustiça, uma acusação, e ele é preso. Mas José não se conforma lá na cadeia, ele não se revolta, ele decide, né? A decisão dele é muito importante, porque ele decide não se deixar vencer por essas dores, a dor da injustiça que ele sofre ali, e é preso, é colocado no cárcere, mas ele não se deixa levar pela essa dor, porque ele entende, irmãos, e eu queria que você entendesse nessa manhã, que o teu propósito é maior que as tuas dores, o teu propósito é maior que esses desafios que tem se colocado diante de você, o teu propósito é maior que a sua dificuldade, que a sua falta de conhecimento ainda que você está aprendendo, o teu propósito é maior, e é isso que Deus quer colocar para você. Deus quer ampliar a tua visão, a tua audição, o teu coração, para realmente ter essa coragem, essa convicção de dizer, como esses homens de Deus, Abraão, José, eu não desisto, né? Desistência não existe no meu dicionário, essa palavra. Eu não desisto porque eu creio e eu decido. Então, José, ele decide que ele não vai permanecer naquele lugar porque Deus tem um propósito. E ele trabalha naquele lugar. Ele logo faz amizade com o copeiro, ele logo começa a entregar, né, na minha linguagem, as marmitas ali para os presos, ele faz conexão ali com os presos, com as pessoas daquele ambiente ali, ele começa a servir aquelas pessoas, irmãos, que ninguém quer servir. Muitas vezes nós somos chamados para amar pessoas que ninguém ama, que ninguém conseguiu amar. Muitas vezes nós somos chamados para estar num ambiente realmente hostil, um ambiente difícil, né? Para lidar com pessoas feridas, muitas vezes. Mas, queridos, quando nós decidimos que nós vamos servir ao Senhor, que nós vamos fazer a chamada que Ele tem para nós, é maravilhoso. O Senhor está trabalhando por trás do seu silêncio, muitas vezes. E ali Ele conquista, né? Vamos dizer assim, aquela galera ali, e Ele se torna ali já um líder, praticamente um líder ali. E essa conexão com aquele copeiro, com aquele cozinheiro, o leva depois ao palácio. Então, veja, irmãos, que nós vamos passar para o ponto 2. Nosso destino é influenciado pelas conexões que nós fazemos. Primeiro, pelas decisões que tomamos. Segundo, pelas conexões que fazemos. As conexões que nós fazemos são importantes. E aqui eu quero falar um pouquinho de Sansão. Quero falar um pouquinho de Sansão e Saul. Sansão tinha todo um projeto, nasceu de uma forma toda especial, um chamamento de Deus. Ele era nazireu, ele tinha toda uma postura ao qual Deus falou com seus pais para que ele fosse ali ensinado, ele fosse guiado. Sansão foi chamado para ser um libertador, um juiz naquele tempo para o povo de Israel. Sansão foi agraciado com as capacidades e habilidades do Senhor, que era a força, né? A força que ele tinha sobrenatural naquela época, impondo ali a sua presença, impondo ali a pessoa dele diante dos inimigos para, então, defender a nação, defender o povo de Israel. Mas veja que Sansão, ele não cumpre o seu propósito. E não foi Dalila, não foi os filisteus que impediram Sansão de cumprir o seu propósito. Foi conexões erradas que ele fez, né? Através da sua fraqueza.
Então, Sansão, ele foi vencido não por Dalila, não pelos filisteus, seus inimigos, mas Sansão foi vencido pelos seus próprios interesses, pela sua própria vontade, pelos desejos carnais. Então, Sansão, ele fez uma má escolha e ele fez também uma conexão ruim. E isso o levou a não cumprir o seu propósito. Saul também, queridos. Saul, ele é chamado por Deus. Ele é chamado por Deus. E o Senhor o encoraja, o Senhor o chama, o Senhor também dá a ele um trono, dá a ele governo. Olha que coisa especial, Deus deu governo para José. Só que o processo de José o levou a esse lugar de governo. Já Saul, Deus já o chama e já dá governo a Saul, né? Dá o trono como rei de Israel. E ali ele desempenha por um tempo, ele obedece por um tempo. Mas nós vemos que a alma de Saul era inconstante, a alma de Saul era soberba, a alma de Saul tinha várias distorções, né? Saul, eu penso que Saul não tinha uma visão clara do chamamento dele, do propósito dele. E a sua alma o impediu, a sua alma não suportou, né, os testes, e a sua alma o impede de concluir o propósito que Deus tinha para ele. Porque Saul, ele se desvia da vontade de Deus, ele desobedece, ele se ensoberbece, e por isso ele também não chega ao trono. Saul tinha maus conselheiros também. E o conselheiro de Deus para a vida de Saul, ele não quis ouvir. O pai Samuel, né, o profeta Samuel, que falava, que aconselhava, que estava ali para o tratar, vamos dizer assim, ele não queria ouvir. Muitas vezes nós erramos, nós falhamos no nosso processo, nós paralisamos, nós atrasamos o nosso processo, porque não queremos ouvir os profetas que Deus tem colocado em nossa vida, os homens e mulheres de Deus que Deus levanta, conexões de Deus, do céu para nós. E damos ouvidos apenas à nossa alma, damos ouvidos apenas à nossa vontade, damos ouvidos muitas vezes ao nosso orgulho, aos nossos interesses, por uma alma distorcida, por uma alma não curada. E isso nos leva a não cumprir, pode nos impedir de cumprir o propósito. Então, Saul, ele tanto tomou decisões erradas quanto fez conexões erradas, né? E isso também não permitiu que ele cumprisse. Mas as conexões que fazemos podem nos levar ao êxito na nossa caminhada. E aqui eu vejo Elias e Eliseu. O chamamento de Elias, né? A vida de Eliseu, e prontamente Eliseu ouve o chamamento e essa conexão passa a ser uma conexão de paternidade, pai e filho ali, espiritual, caminhando junto. Eliseu não deixa em nenhum momento Elias faz vários testes com Eliseu ali, diz para ele ficar em tal lugar, que ele vai para outro lugar, e Eliseu diz, não, eu não vou te deixar, eu vou junto contigo, né? Então, essa conexão de aliança verdadeira, né? De transparência. Então, eu vejo uma forte conexão de Elias e Eliseu e uma obediência, um coração, né? Que Eliseu se permitiu ser moldado, se permitiu aprender, se permitiu permanecer, criar raiz ali com essa aliança. E então, Eliseu se torna realmente um profeta. Inclusive, recebe uma palavra de Elias muito poderosa, de unção dobrada, de porção dobrada, ao qual ele queria. E realmente, Eliseu fez mais milagres que Elias, né? Milagres diferentes, é claro, mas Eliseu faz mais milagres que Elias. E nessa conexão poderosa, eu vejo também Moisés e Josué. Josué, de menino, de jovem, de moço, acompanha Moisés, serve a Moisés, cria ali, constrói ali pedras, né? Constrói um chamado ali, durante anos aprendendo, ouvindo, servindo, observando, e isso leva Josué, a obediência de Josué,
né? O coração de Josué o leva ao êxito. Josué é um símbolo bíblico de abundância, de vida abundante, de sucesso, se é que a gente pode usar essa palavra, né? Nosso ministério, por causa dessa conexão que ele entendeu que era do coração de Deus e se submeteu, né? A apóstola Cris ministrou sobre obediência ontem e realmente, né, como a obediência é uma chave poderosa, irmãos, né? A submissão em amor, em aliança, com verdadeira disposição de coração. É isso que eu vejo em Josué, é isso que eu vejo em Eliseu. Então aqui nós vemos esse paralelo, né? Sansão e Saul não cumprem seu propósito, apesar de serem chamados por Deus. E enquanto Josué e Eliseu têm êxito e cumprem, né, o propósito. O terceiro ponto que vejo aqui é as palavras que nós declaramos, elas podem atrasar o nosso propósito, né? As palavras que nós ouvimos também e que tentam nos paralisar, né? O inimigo, ele sempre tentará nos ferir, irmãos, né? O nosso inimigo sempre armará ciladas, usará pessoas para tentar nos ferir, para que venha nos paralisar na caminhada. E, então, palavras que nós declaramos a respeito de nós mesmos, a respeito de Deus, as palavras que permeiam a nossa boca, né? As palavras poderosas em Deus, a palavra de Deus, né? Ela deve estar nos nossos lábios, né? Ela deve ser a nossa oração, porque diz que quando nós começamos a orar pela palavra, nós já estamos acertando. Então, que as nossas palavras venham ser palavras de confirmação do nosso propósito, e não de atraso, né? Não sei, não sei se realmente Deus está me chamando, não sei se isso é para mim, eu não vejo essa capacidade em mim, eu não consigo, eu não posso. Essas palavras não vão contribuir. Então, as palavras que nós declaramos, elas têm uma importância também, né, no cumprimento dessa visão que Deus nos dá. E o quarto ponto, a fé que praticamos, né? O quanto nós estamos praticando, né? Como eu disse, o reino é dinâmico. Sempre ouviu a Péder falando, pastor, o reino é dinâmico, é orgânico. E eu, por muito tempo, eu buscava, mas como é isso, né? Como que eu vou praticar? Como que eu vou experimentar essa dinâmica do reino, né? E quando nós conhecemos essa palavra que vem nos atrair ao reino de Deus realmente, né? Nos tirar o foco de nós, o foco do nosso ministério, só do nosso chamado, mas ver que o nosso propósito não é só para algo pessoal, mas sim é grandioso dentro do reino, né? Talvez nós estamos num ambiente que não está entendendo o nosso propósito. Talvez nós estamos num lugar que não está compreendendo a visão que Deus nos deu. Talvez as nossas conexões até aqui não foram conexões realmente de uma paternidade que veio nos curar, né? que possa ser curado para nos curar. Mas graças a Deus aqui nessa rede, irmãos, a maior alegria que nós temos, né? É uma família. A rede Shema é uma família verdadeiramente de filhos amados, né? E nós temos um paizão que realmente tem nos ensinado a praticar essa fé, né? Então, a fé que praticamos no nosso dia a dia, a constância com a qual nós buscamos servir ao Senhor com alegria, a constância, a perseverança são ingredientes, né, que ativa o nosso chamado, ativa o amor. E as motivações corretas dessa fé, né, que nós praticamos, que é o amor que Deus, que Jesus colocou em nossos corações, porque Deus ama vidas e o teu propósito, o meu propósito, o nosso propósito está reconectado com vidas, com pessoas, né? Então veja que pessoas ferem, mas pessoas também curam, amém? Pessoas, às vezes, né, nós podemos nos arrepender nessa caminhada de alguma conexão
que fizemos que não deu certo, podemos nos arrepender todos os dias de uma decisão errada. Irmãos, quem não erra? Quem não errou? Mesmo Abraão, no seu chamamento, com a sua fé potencializada, que ele era um homem de fé, ele mentiu, ele teve um momento de fraqueza, ele errou em alguns momentos. Quem não erra? Não é mesmo? Mas o Senhor nessa manhã quer nos encorajar e dizer: o teu propósito é maior que os teus erros, que as tuas falhas, que alguma decisão errada que você tomou. Teu propósito é muito maior. O reino é maior que isso. Os propósitos de Deus são maiores, né, do que os meus, diz o louvor. Então, queridos, a fé que praticamos, ela é visível, visual, porque através de um ato de fé, as pessoas estão te observando, as pessoas estão nos lendo. As pessoas nos leem mais do que leem a Bíblia, porque elas estão nos lendo, elas estão lendo o nosso testemunho, o nosso posicionamento diante dos desafios, irmãos, que não são poucos e que não são muitas vezes só pequenos, às vezes são grandes, desafios familiares que enfrentamos, porque muitas vezes a própria família, né, que no caso de José aqui, não acreditou no propósito de José, a própria família, né, os irmãos o rejeitaram, o venderam como escravo. Então, queridos, o inimigo tentará realmente nos afetar, nos tentar paralisar. Muitas vezes o nosso negócio, nós tomamos uma decisão errada em nossos negócios, e é claro que isso teve uma consequência, mas nós não devemos desistir dos negócios que o Senhor tem nos mostrado, nos revelado. Devemos seguir em frente, amém? Nós precisamos deixar as dores pelo caminho, deixar as situações difíceis e seguir em frente diante dos desafios, resignar, né, essas porções que tentaram nos ferir. Queridos, ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Está lá em João 3:27. Ninguém pode ter algo que não foi dado por Deus. Se você tem esse ministério, querido, é porque o Senhor te deu. Se você tem vidas para cuidar e amar, pastorear, é porque o Senhor tem te dado. E, queridos, aquilo que Ele nos dá é muito precioso. Se o Senhor tem te dado também negócio, se o Senhor tem te dado uma vocação para hospitalidade, para cuidado, amém, queridos? O Senhor é Ele quem nos dá, é Ele quem nos chama, é Ele quem fornece toda a capacitação, a habilidade para concluir esse chamado, amém? Então, nós precisamos vigiar as nossas dores, vigiar os nossos hábitos, vigiar as decisões, tomarmos conselho, não é? Vigiar as conexões que fazemos, colocar diante de Deus a nossa vida e, principalmente, manter a nossa visão limpa, clara. Se não estamos tendo essa visão clara, precisamos orar e buscar o Senhor, que Ele clareie a visão que Ele tem para nós, o chamamento, o propósito. E então nós estaremos prontos, né, para cumprir esse propósito. Quando Jacó faz aquela capa para José, aquela capa era especial. Ela tinha 7 cores, né? E o 7 é o número da perfeição, né? O 7 é profético. Nesses 7 cores da capa de José, se revela ali uma visão profética, uma revelação profética de governo. Mas ele era um menino. E o tempo, queridos. Nós precisamos entender os tempos, né? As estações. Muitas vezes nós queremos, quando recebemos esse chamamento, ficamos ansiosos e queremos que tudo dê certo e queremos avançar e vamos, e muitas vezes nessa ansiedade nós não entendemos que o tempo é que vai forjar esse caráter
para cumprimento do propósito. Que o tempo vai levar tempo para nós aprendermos. Sabe, queridos, algo que nós não nascemos com foco, nós não nascemos com responsabilidade, nós não nascemos com comprometimento. Essas coisas são adquiridas através do forjar, do tempo nas nossas vidas, do aprendizado. Então, nessa manhã, o que eu quero te dizer é que você foi chamado, que você tem um propósito em Deus, para o reino, e que essa bênção vai se concluir na sua vida, está se concluindo, e você tem um destino, mas aproveite, desfrute dessa jornada, porque durante a jornada, queridos, o Senhor vai te ensinar, te capacitar ainda mais, te dar habilidades ainda, te levar o seu nível de fé, elevar o seu nível de confiança, elevar o seu nível de amor, elevar o seu nível de identidade, de propósito e de destino profético. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor realmente ative nessa manhã a visão que Ele te entregou. Eu quero orar nesse momento. Pai, obrigado pela vida dos teus filhos, obrigado pela vida do nosso apóstolo Éder, obrigado pela Rede Shema, essa família, Senhor, ministerial, que o Senhor tem cuidado, ativado, levantado. Pai, obrigado, porque o nosso apóstolo é um homem que levanta homens e mulheres, que cuida, que ensina com amor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque cada um de nós temos um propósito, e nessa manhã nós estamos aqui aprendendo e ouvindo que o Senhor nos capacita, que é o Senhor que nos habilita, autoriza, é o Senhor que nos dá mandato, Senhor, diante das trevas, para derrotar inimigos, é o Senhor que nos dá autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, é o Senhor que nos dá amor, Pai, para capacidades para cuidar, para pastorear coração das pessoas, para pastorear famílias quebradas, para restaurar famílias quebradas. Pai, muito obrigado, porque essas capacitações e habilidades, Senhor, são determinadas e entregues a nós pelo teu amor, pela tua misericórdia e bondade. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso de compartilhar com meus irmãos, Senhor, a graça, a unção de sermos filhos chamados, filhos autorizados a prosperar no nosso chamado, no nosso propósito. Que Deus te abençoe, queridos. Shalom, shalom, e beijão no coração de vocês. Muito obrigada, Pedro, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando. Muito obrigada pelo teu cuidado, pelo teu pastoreio, pela tua mentoria na minha vida. Fez toda a diferença, toda a diferença. Amém? Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Amém, aleluia, glória a Deus. Muito obrigada, apóstola, por esta palavra de edificação, alinhamento. Deus nos abençoe, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Shalom, shalom a todos. Glória a Shalom, Deus, shalom. aleluia. Graças a Deus, Senhor, aleluia.